Crianças, hoje iremos trabalhar a apostila complementar de matemática, semana 2 e 3. Semana 2, nós iremos trabalhar com o tema medida de capacidade. Caro estudante, nessa semana você trabalhará com a unidade de medidas de volume. Medidas de capacidade. As principais medidas de capacidade usadas no dia a dia são o metro cúbico e o litro. Utilizamos o litro geralmente para medir o volume de líquidos e gases. E não esqueça, 1 litro tem 1000 ml. Essa unidade de medida é bastante comum no dia a dia, pois leite, refrigerante, água, entre outros líquidos, são sempre medidos em litros. O litro possui submúltiplos que são decilitro, centílitro e milílitro em ml. Possui também múltiplos que são decalitro, hectolitro e quilolitro. Sempre que estiver fazendo a conversão de uma unidade maior para uma unidade menor, ou seja, da esquerda para a direita, é necessário multiplicar por 10 cada unidade de medida percorrida. Agora, quando é o contrário, de uma unidade menor para a próxima maior, é necessário dividir por 10. Atividades. 1. Resolva as situações problemas a seguir. A. Uma lanchonete vende suco de laranja em copos de 250 ml. Uma garrafa de 3 litros serve quantos copos? B. Pedro comprou copos descartáveis de 100 ml para servir refresco para seus amigos que o visitavam. Ele precisará de quantos para servir 1 litro de refresco? C. Na casa de Maria são gastas 60 garrafas de 1 litro. C. Na casa de Maria são gastas 60 garrafas de 1 litro de água por mês. Para economizar, os pais de Maria decidiram comprar a água em garrafas de 5 litros. Quantos garrafões são necessários para substituir as 100 garrafas? 2. Complete. 1 litro tem? 1 litro e meio tem? 2 litros tem? Meio litro tem? Quantos ml cada? Na terceira semana, nós iremos trabalhar fração. Caro estudante, nessa semana você irá identificar frações e sua representação numérica. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais, ou seja, um objeto qualquer foi dividido. O número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Números racionais e representação das frações. Qualquer número que pertença a um conjunto dos números racionais é resultado da divisão entre dois números inteiros. Podemos representar esses números de duas formas, por meio de números decimais ou por meio de frações. Se um refrigerante, por exemplo, for dividido entre 5 amigos, a parcela desse refrigerante que será dada a cada um será a seguinte: 1 dividido por 5, que é igual a 0,2. Essa divisão também é muito representada da seguinte maneira: 1/5, que é igual a 0,2. Essa representação é o que chamamos de fração. O número que é dividido é colocado na parte superior, que é chamado o numerador, e o número que divide, por sua vez, é colocado na parte inferior, na parte de baixo, e é chamado de denominador. Na fração acima, o numerador é o 1, pois apenas um refrigerante foi dividido, e o denominador é o número 5, pois o refrigerante foi dividido por 5 pessoas. Além disso, as frações também podem ser representadas por desenhos, divididos em partes, igual esse exemplo que está aqui ao lado.
As frações também podem ser representadas em uma reta numérica. Para isso, precisamos sempre localizar o número inteiro e os números na reta sempre vão estar do menor para o maior. Veja o exemplo abaixo. Dividimos a reta em 3 partes. Ele começa lá no 0 até chegar lá no 1. Então, até chegar lá no 1, ela está dividida em 3 partes. Ó. Para saber mais, tem um vídeo que está no YouTube, que vocês podem estar acessando esse link para aprofundar mais sobre esse assunto. De acordo com a parte pintada de cada imagem, escreva a fração que representa. Eu vou dar o exemplo da letra A. O inteiro desse círculo que eu dei o exemplo é igual a 8 e a parte pintada é igual a 5. Então, a nossa fração ficou 8 quintos. Vocês farão assim com a letra B, a letra C e a letra D. Sempre lembrando que o numerador, que é da parte superior, sempre vai ser o todo, a fração inteira. E o numerador sempre vai ser a parte pintada, que é a parte de baixo, a parte inferior. 2. Represente as frações com desenhos. Aqui vocês irão fazer o desenho. 9 quartos. Então, vocês irão desenhar o inteiro com 9 partes e colorir 4. 3 quintos. A mesma coisa. 3. Que frações estão representadas nos desenhos abaixo? Escreva em algarismos e por extenso. Então, eu vou dar um exemplo da primeira. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No inteiro nós temos 8 partes. Mas quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa fração é igual a 8 quintos. 3. Faça o colorido das frações de acordo com os desenhos. 2 quintos, 3 nonos, 1 meio. Aqui continua 1 terço, 3 quartos, 3 sétimos, 7 dozeavos, 5 nonos, 2 terços. 4. Coloque as seguintes frações na reta numérica, igual estava no exemplo lá atrás. Aqui vai de 0 a 1, então vocês irão ordenar essas frações aqui nessa reta numérica. Crianças, essas são as atividades de hoje. Qualquer dúvida estarei à disposição. Estarei postando a correção das atividades juntamente com a aula de hoje. Grande abraço, fiquem com Deus.